Salmo 18, um texto que eu tenho começado a refletir, falei um pouquinho sobre ele na nossa live, na nossa reunião de domingo pela manhã, tá? Em relação ao Salmo de número 18. O salmista, ele estabelece alguns critérios, penso eu, de fundamental importância para a nossa vida, história e compreensão das Escrituras Sagradas. Lembrando sempre, meu irmão, minha irmã, que tudo que está no Velho Testamento, tudo que foi escrito, tudo que foi dito, serve para nosso ensino, serve para nossa correção, serve para nos alertar, mas jamais para nos condenar. Eu enfatizo isso sempre, porque para você e eu percebermos que não é uma questão de você ficar tomando para si culpa. Eu insisto nisso, gente, sempre, porque nós somos responsáveis pelas nossas ações, reações, atitudes, decisões, ações, certo? Mas na questão espiritual, na questão do nosso relacionamento com Deus, nós não podemos ou não devemos permitir que nenhuma culpa venha sobre nós, que nenhuma condenação esteja sobre nós. À luz das Escrituras Sagradas, digo isto, a palavra de Deus, ela nos mostra de forma muito plena que Jesus Cristo nos livrou de toda condenação. Nós vimos ontem, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, não deve existir para a sua e para a minha vida nenhum sentimento de culpa pelo nosso passado ou pela nossa história. E é um perigo, olha o que eu vou te falar, é um perigo nós permitirmos que Satanás lance na nossa mente e traga para a nossa vida este sentimento de culpa relacionado ao nosso passado, à nossa vida velha. Uma vez que a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, se algo ainda está incompleto na sua vida, na perspectiva do novo de Deus, você não precisa ficar debaixo de culpa. O passo, a ação você vai progredir, prosseguir, caminhar em direção ao crescimento, porque a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E todas as coisas que permearem sua vida, sua mente, relacionadas com culpa, você vai simplesmente, e eu digo simplesmente, na questão de você exercitar, exercer, praticar os princípios bíblicos como uma medida de fé. Eu entendo perfeitamente que você pode praticar o pensamento positivo, mas nós praticamos a palavra profética. Isso transforma a nossa mente, não por uma questão de autossuficiência, de autoajuda ou de capacidade pessoal, mas quando nós exercemos, praticamos a palavra profética, ou seja, a palavra de Deus profetizada, ela, a Bíblia diz, gera fé. A palavra nos dá fé, a palavra move os nossos corações a um crescimento de fé, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Então é muito importante que você e eu cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, mas o façamos pela palavra, não pelos nossos sentimentos, não pelas nossas emoções. Nós precisamos crescer além das nossas emoções, não que nós não as tenhamos, não que você e eu não tenhamos sentimentos, emoções, tudo isso a gente tem e não escolhe. Lembre-se que desejo você não escolhe, você escolhe como reagir ao desejo, senão não seria possível que você e eu fôssemos tentados. Desejo não tem relação somente com tentação, tá, gente? Desejo é uma coisa contínua na nossa vida. Desejo de beber água, de comer, de dormir, de descansar, de realizar os nossos sonhos, projetos, tudo isso é desejo e não há pecado nenhum nisso. O desejo que é contra a palavra de Deus se torna uma tentação
porque ele nos leva para o mal. Deus não pode ser tentado pelo mal, a ninguém tenta, diz a Bíblia, e isto é fruto dos nossos próprios desejos. Então, quando um desejo na minha vida, ele tem a conotação, ele pode conduzir-me para o pecado, eu preciso escolher rejeitar este desejo, rejeitar o mal e escolher o bem. É, inclusive, uma palavra profética sobre Jesus, que ele escolheria o bem e rejeitaria o mal. Então, o Salmo de número 18, voltando para a questão profética, e eu disse ontem aqui, não tome isso de forma literal, nem contextual na perspectiva de Davi, porque Davi vivia um momento específico de guerras, de confrontos, de enfrentamentos ali, que não necessariamente você e eu vamos viver, e mesmo que o façamos, mesmo que tenhamos que passar por um confronto que seja ele físico, pessoal, no sentido, né, de uma guerra mesmo, como Davi enfrentava, nós vamos ter posturas diferentes. Agora, profeticamente falando, o Salmo de número 18, eu li ontem com vocês até o versículo de número 3, quando Davi manifesta a bondade, a misericórdia, a graça de Deus, o seu poder, o seu refúgio, a sua força, o seu esconderijo, a sua libertação. Nós vimos tudo isso na live de ontem. E quando chega no versículo 4, ele então coloca para nós, e repito, insisto, profeticamente, traga isto para a sua realidade de uma nova criatura, de um novo homem, de uma nova mulher, de um novo ser. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, dentro deste novo, nós, os cristãos, os filhos de Deus, vimos isso exaustivamente ontem lá em Romanos capítulo 6, depois Romanos capítulo 8. Então, nós, os filhos de Deus, que temos o Espírito Santo de Deus, agora, ainda que as cordas da morte possam me enredar, as cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol me envolveram. Então, estas situações todas, os laços da morte me alcançaram. Você e eu temos vivido isso, gente, nos dias de hoje, de forma contundente. Tá aqui, ó. Gente, eu não sei você aí na sua cidade, mas na minha aqui em Valadares, não tem mais negócio de comorbidade, idade, não tem nada, não tem explicação. As pessoas estão hoje caminhando com você e amanhã você ouve dizer estão internadas e uma semana depois dizem faleceram. Não há uma explicação, não há um critério, as estatísticas ainda são poucas e confusas. Enfim, nós estamos cercados hoje da realidade, da possibilidade da morte. Está aqui caminhando ao nosso lado. Muitas vezes você, dentro do seu lar, quantos de nós estamos aqui, o Soares que está aqui conosco nesta live, ele perdeu 2 irmãos. Então, isso tudo, e outras pessoas que eu sei aqui, mas veja, ainda assim, olha a resposta que Davi tem do Senhor para ele, diante dessas circunstâncias que todos nós estamos sujeitos. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Então ele começa a descrever agora, a partir deste versículo, a soberania, a grandeza de Deus, sua autoridade, o seu poder, as suas maravilhas. E Davi agora vai descrevendo coisas tremendas relacionadas à soberania e ao controle de Deus sobre tudo e sobre todos. E é por isso que você e eu, mas nós devemos estar sempre andando com prudência. A Bíblia diz que nós devemos ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então, é importante nós andarmos em vigilância, andarmos conectados com a palavra de Deus, sim, sermos sábios em nossas ações, respeitarmos as orientações
da área da saúde, das organizações que estão aí nos auxiliando, nos orientando, sim, mas veja, nós não devemos ter medo da morte, meu irmão e minha irmã. Ainda que a morte, Paulo diz isso lá em Romanos, capítulo de número 8, se você puder, por gentileza, conferir a sua Bíblia comigo, porque é importante a gente ler a Bíblia, não é? É importante a gente ter o coração cheio da palavra, para que no dia a dia, na prática dos nossos relacionamentos, a partir da nossa intimidade com Deus e nos demais relacionamentos, nós possamos viver uma vida em que a coerência entre o que eu prego e o que eu vivo seja harmoniosa. Não pode ser uma coisa distante, senão é incoerência. Então você precisa, e eu também, ter a palavra de Deus, e a partir deste momento, sem nenhuma religiosidade, grave isso, anote isso, eu não aceito essa questão de que as pessoas dizem para mim, toda religião é boa, toda religião leva a Deus, o importante é ter uma religião. Não é. Não vou nem pedir desculpa, não é. Você e eu precisamos ter a palavra de Deus. Tem muita gente que não tem religião e é muito melhor, muito mais sóbria, íntegra, muito mais generosa, misericordiosa, que atende ao próximo, muito melhor do que pessoas que se dizem religiosas. Então não é uma questão de religiosidade, é uma questão de você e eu termos a palavra de Deus habitando dentro de nós, ricamente. Quando nós entendemos isso, olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo número 8, versículo 36, eu estou falando a respeito de nós não temermos a morte, termos a consciência de que em todo tempo estamos sujeitos à morte, mas que independente disto, nós sabemos como filhos de Deus que nunca morreremos, porque aqueles que estão em Cristo, eles não morrem, eles dormem, porque eles já ganharam, já receberam o Espírito Santo, já receberam a vida eterna, já receberam a presença e a glória de Deus, e agora, neste presente momento, aqui nesta terra, ainda que a morte esteja próxima, nos rondando como está neste momento, ainda que a nossa vida seja conduzida para a morte física, porque do pó viemos e ao pó voltaremos, ainda assim a palavra de Deus nos dá uma notícia profética lá no Salmo de número 18, e você vai vê-la de forma concretizada aqui em Romanos capítulo 8, de que nós, independente das circunstâncias, nunca temeremos a morte, porque nós, os filhos de Deus, que estamos em Cristo Jesus, não morremos, nós dormimos. Então nós não temos por que temer a morte, porque quando nós estamos diante destas situações, nós clamamos a Deus. E a Bíblia diz que Ele dos céus ouve o nosso clamor. E então o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos que estão em Roma, enfrentando uma situação de perseguição, ele mesmo, Paulo, foi um homem, um soldado que perseguiu os cristãos e matou cristãos. Ele estava na morte, ele estava, quando eles apedrejaram Estevão e mataram Estevão, ele estava lá autorizando, permitindo que aquilo acontecesse. Então ele sabia muito bem o que era isso. E a Bíblia diz em Romanos 8,36, como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Isso é um fundamento bíblico. Isso é uma palavra que Paulo está repetindo de forma a concluir ou a deixar claro que a profecia se cumpriu. Nós estamos aqui para viver para Deus, para a glória dele, não importa o que tenha ou o que venha a acontecer. Porém, a Bíblia diz num texto extremamente conhecido e citado por aí, lástima que muitas vezes fora do seu contexto, versículo 37, que em todas estas coisas, as coisas que ele acabava de citar acima, depois você pode ler, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
E então o apóstolo mostra, se você for lá no Salmo de número 18, você vai ver que Davi começa assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. Gente, ter a clareza e a convicção de que Deus nos ama, que Deus cuida de nós, que Deus, eu estou evitando usar esta expressão Deus está no controle, que ela ficou uma expressão banalizada, de forma terrível, lástima, enfim, mas Deus continua soberanamente conduzindo todas as coisas, e nada acontece sem a permissão soberana dele. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, porque na sua vida como filho de Deus, na sua vida como alguém que foi chamado por Deus para experimentar a graça abundante dele, sua salvação poderosa, que foi chamado para experimentar seu amor, sua misericórdia, sua compaixão, sua bondade, na sua vida, nada acontece sem a permissão de Deus. Desde que você e eu, nós, os filhos de Deus, que rendemos a nossa vida a Ele, que confessamos a Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, que decidimos crer na palavra de Deus, desde que nós nos submetamos à sua palavra. Então, quando você e eu decidimos viver segundo os princípios das Escrituras Sagradas, você e eu descansamos no Senhor. Nós descansamos por quê? Não é porque nós somos melhores do que qualquer outro. Eu costumo dizer que eu sou tão imprestável, tão ruim que Deus resolveu alcançar-me primeiro. Foi a misericórdia dele. Paulo fala assim: olha, eu sou o principal de todos os pecadores. Eu quero falar com Paulo que ele pode ter sido na época dele, na minha sou eu. Então a misericórdia de Deus alcançou-me, livrou-me, transformou-me, para que eu agora possa viver para a glória dele, descansado nele. Digo e repito, já falei isso aqui no início desta live, nós temos sentimentos, emoções, desejos, e esses nós não temos controle sobre eles no sentido do desejo, mas temos controle sobre eles no sentido da reação, da ação. E então, quando você tem o Espírito Santo, diz a Bíblia que o fruto do Espírito é domínio próprio. Então você pode decidir como agir ou reagir diante dos seus sentimentos, das suas emoções. E então o apóstolo Paulo diz assim: olha, ainda que nós estejamos enfrentando a morte todos os dias, ainda que sejamos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, mas não porque nós somos bons, não porque nós temos uma religião, não porque nós somos espirituais, não porque nós conheçamos a palavra de Deus, mas por causa do amor dele. A nossa vitória está em que Deus nos amou e por nos amar deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como temos a vida eterna, é Ele, Deus, quem nos guarda. Sabe o que Jesus disse? Vocês estão nas mãos do meu Pai. Foi Jesus que disse isso. E ninguém pode tirá-los de lá, ninguém pode arrancar vocês de lá. Meu Pai é maior do que todos. A palavra de Deus diz que Jesus habita em nós e maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, quando o apóstolo Paulo diz isso, ele está dizendo: olha, o amor de Deus, a bondade dele, a misericórdia dele, a graça dele, o poder dele, tudo que se manifesta da pessoa dele, da soberania desse Deus maravilhoso, ele o faz por você, por amar você. E Davi, então, voltando para o Salmo de número 18, como eu falei, quando ele agora, depois de dizer que ele clama a Deus, que ele busca o Senhor por causa dessa situação que ele está vivendo, ele começa então a dizer, a partir do versículo de número 7, depois que ele diz: na minha aflição eu clamei ao Senhor. Se você está passando por momentos de aflições, ou um momento de aflição, um momento de tribulação, de provação, ou de tentação, deixa eu dar uma notícia para você, meu irmão amado. Não veio tentação maior do que você possa suportar, não vem. Ah, mas a tentação não é um desejo meu, é um desejo seu, mas o Espírito Santo habita dentro de você, e ele vai falar que você não faz, não vai, não olha, não pega, não toque, não é regra, não é regra de religião, é domínio próprio,
é direção do Espírito, que Ele é santo e Ele quer que você e eu vivamos em santidade e justiça. E então o salmista agora começa a mostrar, isso que você vai ler aqui agora, ouvir aqui agora, é o salmista declarando a soberania de Deus em todos os aspectos. Então ele diz: a terra tremeu e agitou-se, os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e dispersou meus inimigos. Com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Então tudo isso aqui representa, inclusive em certo aspecto, de forma profética, a volta de Cristo, a vinda de Cristo. Então tem muita coisa rica envolvida nesta profecia, neste salmo, mas o importante para você e para mim é entender que o nosso Pai amoroso, este Deus gracioso, bondoso, misericordioso, esse Deus cuida de nós, este Deus soberano, este Deus que tem o domínio sobre tudo. E então o salmista diz, no versículo de número 16, das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Então deixa eu dar uma maravilhosa notícia para você nesta manhã. Dia de boas novas, na verdade, terça das boas novas. Deus não está com seus ouvidos entupidos, agravados, enfermos, nem com suas mãos recolhidas, encolhidas, para que não possa te salvar. O nosso Deus só é impedido de agir nas nossas vidas quando nós o rejeitamos, quando nós o impedimos. Fora isso, as suas mãos sempre estarão prontas para nos socorrer e os seus ouvidos sempre prontos para nos ouvir, para ouvir o nosso clamor. Lembra que eu li com você o versículo de número 6, na minha aflição clamei ao Senhor. E aí pula para o versículo 16, das alturas, quando você clama a Deus, das alturas Ele estende a mão e te segura. Ele te livra de todo afogamento, de toda pressão, de toda opressão. Ele te livra, Ele te sustenta, Ele te ergue, Ele te puxa, diz a Bíblia. E aí vem uma expressão linda, no versículo 17 do Salmo 18, que diz assim, olha, livrou-me do meu inimigo poderoso. Eu preciso parar um pouquinho aqui agora para falar com você algo muito, muito especial. O seu maior conflito, sua maior dor, marca, tristeza, complexo, tudo que você tiver, tudo, pega tudo que você tem na sua vida, que você diz assim, isto aqui é um espinho na minha carne, isto aqui é algo que eu não consigo vencer, isto é maior do que eu, isto aqui me perturba a vida toda, isto aqui me segue desde a minha infância, isto aqui é um trauma, um complexo, um abuso, isto aqui é algo que eu sofri, e isso está comigo, e eu acho que eu vou levar isso para o túmulo, vou levar isso para a cova. Deixa eu te falar, livrou-me do meu inimigo poderoso. Tudo na minha vida, todas as coisas que nos são impossíveis de nós mesmos tratarmos, Deus trata de maneira plena, poderosa, soberana e sobrenatural, nos livrando, nos libertando,
nos libertou. Gente, isso é maravilhoso. Nos livrou, livrou-nos do nosso inimigo poderoso, livrou-nos dos nossos adversários. Olha a expressão que Davi usa: fortes demais para mim. Aquilo que é forte demais para mim, aquilo que é muito para eu poder me desvencilhar, para eu poder vencer, para eu poder suportar, aquilo que eu não estou aguentando mais, eu já estou desistindo, eu já não estou tendo mais forças. Deus vem ao meu encontro, Ele vem ao meu encontro, segura as minhas mãos, me sustenta, me tira de onde eu estou, me ergue. E o salmista diz assim: quando Ele me ergue, quando Ele me sustenta, quando Ele me renova, quando Ele me livra, quando Ele me guarda. O Salmo diz no versículo de número 2, o Senhor é a minha rocha, Ele me sustenta. Rocha significa firmeza, gente. Rocha, Jesus Cristo é a rocha, Ele é a nossa rocha, nele estamos firmados. O Senhor é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza. Fortaleza é lugar de proteção, onde você está seguro, onde você está protegido. O Senhor é a sua fortaleza, Ele é o seu libertador. É por isso que ele cita no versículo 17, livrou-me dos meus poderosos inimigos, livrou-me de todos aqueles que são fortes demais para mim, porque Ele é o meu libertador. E conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem muita gente que mentirosa, enganosamente está sendo livre, mas não é livre do pecado. Pode ser livre da bebida, pode ser livre do cigarro, pode ser livre de algum vício, pode ser livre das más companhias, pode ser livre de um ambiente que não é saudável. Mas deixa eu lhe dar uma notícia: não confunda isso com libertação do pecado, nem libertação da vida interior, não. Jesus Cristo veio para nos libertarmos de nós mesmos. Ele quer que você e eu fiquemos livres de nós mesmos, porque quem mais nos faz mal somos nós mesmos. Quando nós aceitamos inclusive as mentiras do diabo em relação àquilo que Deus diz que nós não somos. Por exemplo, a palavra de Deus diz que você foi criado à imagem e semelhança de Deus para ser uma bênção. A palavra de Deus diz que você foi criado para ser uma pessoa que viva em paz, em alegria, em descanso. A palavra de Deus diz que o Senhor te ama, que Ele te ama profundamente, que Ele quer suprir as suas necessidades, que Ele quer te dar paz interior. Aí vem o diabo com as suas mentiras e este mundo com as suas tentações e quer desviar você disso. Não aceite. Ele é a sua rocha, Ele é o seu Senhor, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu libertador. Jesus Cristo nos liberta de nós mesmos, Jesus Cristo nos liberta do pecado, Jesus Cristo nos liberta do sistema deste mundo, gente. Para de viver para as pessoas, para de viver para ser aprovado, aplaudido, aceito pelas pessoas, para de viver por aquilo que as pessoas querem que você seja, o sistema. Para com isto. Não compre, não gaste, não faça, não fale, não use, não frequente, não seja aquilo que as pessoas, que o sistema deste mundo quer que você seja. Tome posse da sua identidade em Cristo. Você foi criado para ser uma nova criatura. Você foi criado para ser filho de Deus. Você foi criado para andar em santidade e justiça perante Ele. Você foi criado para ter relacionamento com Deus. Você foi criado para ser livre, para viver de maneira leve, para viver de maneira absolutamente leve, sem peso, sem carga. A religião está matando a gente, pessoal. Quando nós estamos no extremo da impiedade, vivemos lá na iniquidade, na impiedade, no pecado, na perversidade e na corrupção, na malignidade. Aí depois a gente vai para o outro extremo, o extremo da religiosidade, do não toques, não proves, não manuseis, e opressão, e doutrinas de homens, regras, preceitos, legalismo. Não, nós somos livres para amar, livres para perdoar, livres para adorar, livres para servir uns aos outros, livres para nos aceitarmos como nós somos, livres para nos amarmos, livres para permitirmos
que Deus nos ame. Ele é o nosso libertador. O meu Deus, diz o salmista, é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Caminhando já para o fim desta reflexão, quero destacar nesta terça-feira para você que o Senhor que te liberta, Ele é o seu escudo. E escudo, meu irmão, está relacionado não com ataque, mas com defesa. Você usa um escudo para se defender. Então eu queria dar uma notícia muito boa para você nesta manhã, que você não precisa se preocupar em se defender, porque o Senhor é o seu escudo. Quem te defende, quem te justifica, quem te protege, quem te guarda é o Senhor. Por isso, tão somente entrega teu caminho a Ele, confia nele e descansa, que o mais Ele o fará.